Hoje no culto de manhã foi lançada uma profecia na mensagem do irmão Oswaldo, que Deus ia quebrar religiosidade, métodos, e o seu fluir ia acontecer na casa do Senhor de forma natural. Muitas das vezes a gente faz uma liturgia de culto e a gente tenta seguir um padrão, às vezes o padrão do mundo, mas Deus tem se revelado de uma forma tão linda, de uma forma serena. E assim como no caminho de Emaús, essa é a mensagem, essa é a mensagem, essa é a profecia, que Deus ia revelar para nós. A cegueira ia cair dos nossos olhos através do partir do pão, sentar à mesa. Então o que estamos fazendo aqui neste momento, como igreja, como os irmãos, e eu como irmão de vocês, membro deste corpo, é o sentar à mesa, é o partir do pão com o Pai. Então é isso que vamos fazer essa noite. Compartilhar o pão. Irmãos, você pode se assentar. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela sua presença. Deus, te agradeço, Senhor, por estar na sua casa, na sua presença, Deus. Agradeço, Senhor, pela oportunidade de compartilhar o pão. O pão que é a tua palavra, Deus. É o pão que tu deste, Senhor, para os seus filhos. O pão não é nosso, o pão é teu. O povo não é nosso, o povo é teu. Senhor Jesus Cristo, faça sua obra mais uma vez. Espírito Santo do Senhor, coloca as palavras na minha boca. Ó Pai, eis-me aqui. Eis-me aqui como vaso. Faça da forma que tu querer. Use da forma que tu querer usar, Senhor. Assim eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, boa noite, paz do Senhor a todos vocês. Está um pouco difícil falar, porque a presença do Espírito Santo está muito real aqui neste lugar. E muitas das vezes a gente faz tantas coisas para a gente atingir o coração do Pai, para ter uma resposta, mas da outras vezes não. Deus simplesmente se revela para quem Ele é, da forma que Ele quer. E a gente nem precisa de tantos métodos. Então eu entendo que quando o salmista fala que Deus procura aqueles que adoram em espírito e em verdade, às vezes Deus não resiste um coração quebrantado. Então eu entendo que o segredo do coração do Pai é apenas um coração quebrantado. Amém? A mensagem proposta para nós estamos vivendo o ano de ser como Jesus Cristo. E eu glorifico o nome do Senhor, que quando a primeira vez que eu escutei essa proposta vindo dos pastores, o ano de ser como Jesus Cristo, eu te confesso que às vezes eu converso com Deus, às vezes é no meu íntimo, às vezes minha esposa, meus filhos não vê, às vezes é no carro, às vezes no chuveiro, mas eu estava tomando banho mesmo, dobrei os joelhos ali debaixo do chuveiro e glorifiquei o nome do Senhor e fui visitado pelo Espírito Santo. Porque uma revelação dessa é tão linda, de ser como Jesus Cristo. E nesse mês do qual propomos de ser o Messias, o prometido pelos profetas, e eu tenho acompanhado toda a série, os irmãos que têm pregado, que têm ministrado, eu tenho glorificado o nome do Senhor. E cada vez que um levanta e prega, é uma confirmação da mensagem. Eu confesso a vocês que quando o pastor Gina pregou domingo passado, era exatamente que era a mensagem do qual a gente tinha aceitado a pregar essa noite. E eu entrei em pânico. Eu falei com ele. Eu falei assim, o pastor pregou a mensagem certinha, até o esboço que eu já estava proposto a fazer, ele pregou sobre Jesus e Ramachia, né? E eu falei assim, e agora, Senhor? Então me dá um complemento da mensagem. Eu até comentei com o pastor, você pregou minha mensagem. Mas vamos lá. Eu gostaria de começar a mensagem de hoje, na verdade, contando uma história. Mas não é uma história qualquer, é uma história que está relatada em Números 22, 21. Né? Ela fala de uma jumenta, de uma jumentinha. Era a jumentinha de Balaão. Certo dia, Balaão, não é a mensagem que eu vou ler, mas se quiser colocar, mas beleza, glória a Deus. Balaão se levantou pela manhã, pôs a sela sobre sua jumenta e foi com os líderes de Moabe.
Eu vou contar a história, já pode, não precisa continuar não. Para encurtar um pouco o tempo. Glória a Deus. A jumentinha se levanta, Balaão se levanta, arma a jumentinha. Ela percebeu uma coisa, que o seu senhor, ele estava um pouco aflito, né? E ele sela ela e vai com os homens de Moabe. No caminho, ela teve uma percepção. Ela viu o anjo do Senhor sobre o caminho, e ele estava com a espada desembaiada. Quando a palavra de Deus fala que é o anjo do Senhor, é a figura do Messias, Jesus Cristo, no Antigo Testamento. Então, quando a jumentinha ela vai pelo caminho, ela vê o Senhor, o anjo do Senhor com a espada desembaiada, ela teve uma coisa: primeiro, a visão, e ela teve um discernimento. Se eu for por ali vai dar errado. Ela desce o caminho. O seu senhor, não percebendo e não visto aquilo que ela viu, deu um cacete nela, né? E volta ela para o caminho de novo. Logo depois, o anjo, ele se move mais para frente, ele se coloca entre dois muros de uma vinha assim, e a jumentinha ela vai pelo caminho, vê o anjo e passa bem encostadinha no muro, justamente para evitar aquele colisão, guarda essa palavra. Só que quando ela passa no muro, ela aperta o pé de Balaão. Balaão outra vez, não viu o que ela viu, pau na bichinha de novo, né? E pela terceira vez, o anjo do Senhor se coloca mais na frente. Só que nesse caminho já não tinha para onde ir, nem para a direita, nem para a esquerda. A mulinha vai com seu senhor no lombo. Quando ela vê o anjo do Senhor com a espada desembaiada, ela vê que não dá para ir. Se eu for, o caminho é morte. Ela se dobra e se deita. Então o seu senhor, que era Balaão, o profeta, dá o outro porretado e cacete na bichinha, né? Naquele momento, algo sobrenatural acontece. O Senhor toca na boca da jumentinha, e a jumentinha fala com Balaão. Ou seja, um animalzinho que não foi proposto, não era o seu propósito falar, não era o seu propósito manifestar, ter uma reação dessa. A jumentinha então começa a falar com Balaão. Fala assim: Senhor, por que você me bate? Por 3 vezes você tem me batido. E o profeta Balaão, tão estressado com a situação do momento, ele fala assim: porque você está brincando com a minha cara. Por 3 vezes você está brincando com a minha cara. E tem mais, se você dá sorte que se eu não tivesse uma espada, eu te matava aqui mesmo. E a bichinha vai e fala de novo, fala assim: Senhor, quando que foi que eu não tenho te servido? Quando que foi que eu tenho brincado com a sua cara? Não sou eu a sua jumenta, que você sempre tem te servido, o Senhor monta em mim? Aí naquele momento, dessa conversação, o Senhor toca no olho de Balaão, e ele vê então o anjo do Senhor com a espada desembainhada. Então no momento que ele tocou no óleo, que ele vê o anjo do Senhor com a espada desembainhada, ele percebe, se prostra ao anjo, percebe e vem a conversação, né? Fala assim: Senhor, se o meu caminho que eu estou seguindo não é bom perante os seus olhos, eu vou voltar. Só que Deus é mestre em fazer coisas que às vezes a bagunça que o homem faz, a bagunça que a gente faz, Deus usa para a honra e glória do seu nome. Ele aproveita a situação e faz o seguinte: já que você está indo, você vai fazer o seguinte: você vai falar exatamente aquilo que eu falar, aquilo que eu desejar que você faça, né? Mas nesse pequeno texto, que eu quero só quebrar o gelo, introdução para a mensagem que já vem, a gente vê 5 princípios: o princípio da visão, o princípio do discernimento, o princípio do posicionamento e da submissão. E aí, entrando disso aí, porque partindo o pão hoje, conversando com meu cunhado, com a Tati, lá em casa, conversa de mesa, a gente entendeu que a visão e discernimento, ele depende da submissão do posicionamento. Aquela jumentinha era submissa. Aquela jumentinha, ela se posicionou.
E a posição dela, às vezes, foi até se desviar do caminho. E teve certo momento que era se prostrar e se submeter à autoridade do profeta, né? Mas uma coisa que eu quero que entenda é o seguinte, que tem mais um princípio aí, que é a palavra de autoridade. Porque Números 22:6, pode colocar pra gente, 22:6. Vem agora lançar uma maldição contra ele, pois é forte demais para mim. Talvez então eu tenha condições de derrotá-lo e expulsá-lo da terra. Pois sei que aquele que vocês abençoa é abençoado, e aquele que você amaldiçoa é amaldiçoado. Igreja, repite comigo essa aí, ó. Pois sei. Essa palavra, ela foi discernida por Balaque, o rei de Moabe. Entendeu? Então, ou seja, o inimigo, ele sabe a arma que a gente tem. Então, esses 5 princípios que eu quero compartilhar com você para entrar na mensagem: visão, discernimento, posicionamento, submissão e palavra de autoridade, é tudo aquilo que o anticristo quer que a gente não saiba. Entendeu? A gente tem que entender o seguinte, que há poder nas nossas palavras. Que quando um sacerdote se levanta num povo e abençoa, aquele povo é abençoado. E da mesma forma, quando o sacerdote está desviado do seu propósito, não acredita naquilo que ele foi chamado, às vezes sem querer ele lança palavras de maldição. Mas tudo bem, guarda isso aí, entendeu? Começamos com a jumentinha, né? Lá na frente vocês vão entender. Coloca para mim, por favor, Isaías 35, 5 e 6. Vamos ler. Então os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos desparão. Então os coxos saltarão como servos e a língua do mudo cantará de alegria. As águas romperão o ermo e os riachos no deserto. Pode seguir. E a areia abrasadora se tornará um lago e a terra seca, fontes borbulhantes. Nos astros onde outrora havia chacais, crescerão a relva e o junco do papiro. Por aí. Essa primeira parte, na verdade, está falando sobre a primeira vinda do Messias, Jesus Cristo. A segunda parte deste texto é a segunda via. Então, quando coloco assim, em Isaías 5:6, então os cegos verão e os surdos ouvirão, os aleijados purarão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria, pois frontes brotarão no deserto. Não, até aí é a segunda parte. Coloca também, por favor, Isaías 61, de 1 a 2. O segundo texto da noite. Isaías 61, de 1 a 2. E o Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar as boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão de coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e a libertação das trevas aos prisioneiros. Quem entende seu propósito e quem sabe quem Jesus é, toda vez que a gente escuta essa mensagem, o Espírito Santo de Deus testifica dentro do nosso coração o nosso chamado e o nosso propósito e quem Ele é. Então essas duas mensagens são profecias. Isaías 35:6, Isaías 61, de 1 a 12, são duas promessas, duas profecias. Mas quando você vai chegar lá em Lucas 4, 18 e 19, coloca aí por favor, Lucas 4, 18 e 19. Lucas 4, 18 e 19.
não é essa não. Mas eu posso ler aqui do meu iPad, Lucas 4, 18 e 19. Né? A profecia se cumprindo através de Jesus, o Messias. E ele diz o seguinte, deixa eu ver se está lá. Aí sim, glória a Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos e para libertar os oprimidos. Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus, ele falou isso pela primeira vez, foi mais ou menos quando ele estava na sinagoga e foi dado a oportunidade de ministrar a palavra. Deram para ele o papiro, deram para ele a voz, e ele começa a ler então Isaías, a palavra que estamos lendo, sobre o Espírito do Senhor está sobre mim. Só que no momento que ele termina de ler, ele fecha o livro e ele se posiciona. E ele fala com todos aqueles em voz nítida e clara: hoje se cumpriu essa profecia. Então houve um posicionamento. Naquele momento Jesus estava dizendo o seguinte: olha, o Messias prometido pelos profetas, o Messias prometido pelo profeta Isaías, sou eu. Posicionamento sou eu. Naquele mesmo momento que ele se posiciona, a vocês que estão lendo o livro, o Ordem Novo, deve entender essa palavra. Houve uma colisão no mundo espiritual. Aqueles homens se enfesaram, os sacerdotes, os fariseus, queriam matar Jesus. Levaram ele para fora da cidade, levam ele no penhasco, e ao ponto de jogá-lo para matar a promessa, não fizeram. Por quê? Porque ali havia ele teria se posicionado e ele era uma autoridade espiritual. Logo depois daquilo, lembrando colisão, a minha esposa agora vai gostar de retaliação. Está lendo o livro, né? Também, né, pastora? Jesus é levado para o deserto pelo Espírito Santo. Para quê? Para uma preparação, justamente para não haver retaliação no seu ministério. Mas aquilo que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje está em João 14. E eu gostaria de que vocês lessem junto comigo. Vamos compartilhar esse pão junto. Vamos assim cortar, vamos separar juntinho, né? Está João 14, de 1 ao 21. Conforme eu for lendo, a gente vai passando. João 14, de 1 ao 21. João 14, de 1 ao 21. Tá certinho? Tá certinho. Certinho, glória a Deus. Não se turbe o coração de vocês. Crê em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vás, como então podes saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceria também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm visto. Dá uma pausinha aí. Dá uma pausinha aí. Obrigado, Senhor Jesus. Eu coloquei assim, dentro deste texto, duas perguntas e a revelação. A primeira pergunta, ela veio de Tomé. Senhor, não sabemos para onde vás, como saberemos o caminho?
e Jesus dá uma das revelações mais fantásticas do Evangelho. Ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nada vai ao Pai a não ser por mim. O que Jesus está fazendo ali, ele está calando o anticristo. Ele está quebrando todas as outras seitas e doutrinas do qual ela nega a existência de Jesus Cristo como Filho de Deus, como o Messias prometido. Então, Jesus é o quê? Ele é o caminho. Jesus é o quê? Ele é a verdade. Jesus é o quê? Ele é a vida. Quando Jesus fala isso, ele está se revelando como Jesus, Yeshua HaMashiach. Ele está se revelando como o Salvador. Ele está se revelando como o ungido de Deus, para cumprir assim o seu propósito de redenção da humanidade na cruz. Mas aí vamos seguir, a segunda pergunta vem logo depois. Pode seguir, por favor. E disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Pode seguir, está gostoso, vai. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Vai embora. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim, realizando a sua obra. Creia em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos, creiam nas mesmas obras. Dá uma paradinha aí. Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus responde de uma forma, ao mesmo tempo que repreendendo, mas uma forma tão carinhosa. Porque essa conversa, ela era conversa de mesa. Essa conversa, quando chega João 14, Jesus já tinha lavado os pés dos discípulos. E era uma conversa tão particular e tão íntima, então assim, e tão amorosa, que naquele momento, quando ele começa essa conversação, essa revelação de quem ele é, ele já tinha até mandado Judas embora. Judas já não estava presente nessa conversação. Então era coisas tipo assim, seletiva, coisa de pai para filho, coisa de quem realmente queria compartilhar aquela revelação. Então Jesus para assim, a última diz: então creia em mim quando eu digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creia pelas mesmas obras. E aí então, ai, glória a Deus, aleluia, glorifica o nome do Senhor. Porque aí então, quando ele diz assim as obras, Jesus está dizendo o seguinte: creia pelo menos nos milagres. Mas não era qualquer milagre, eram milagres específicos, milagres messiânicos, que provavam de qualquer dúvida ou incerteza que Jesus sim era o Messias prometido. E desses milagres eu separei eles aqui. O primeiro milagre messiânico foi a cura de um leproso judeu. Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus ele faz esse primeiro milagre, a cura de um leproso judeu, até então tinha todo um protocolo. O leproso tinha que ser curado, tinha que se mostrar para o sacerdote, teria que passar 7 dias para provar que realmente foi curado. E no 8º dia, depois que fosse declarado curado, o leproso ia ungido com unção, intercessão de mãos. Daí você vai entender por que quando Jesus começa a levantar presbíteros, você vai entender por quê. Porque quando os presbíteros vão curar, ele tem essa unção de mão. Jesus já tinha quebrado todo esse protocolo do Antigo Testamento. Só que quando ele curou esse leproso, foi o primeiro da história. Porque até então, ninguém tinha curado o leproso. Porque a lepra não era só uma doença física, ela era uma doença da alma, emocional. Um leproso ele era rejeitado, um leproso ele era excomungado, um leproso dentro dele sabia: eu tenho um lepra, eu sou amaldiçoado. Então, quando Jesus cura esse leproso,
acontece o seguinte: curou um leproso. Opa! Os rabinos da época, os doutores da época, falavam o seguinte, que a única pessoa que pode curar um leproso é o Messias. Então, quando cura esse leproso e Jesus manda ele se apresentar ao Messias, é então levantado todo um processo de investigação sobre se Jesus era realmente o Messias. E esse primeiro processo, ele se dava da seguinte forma: primeiro, os certos homens iam para investigar a causa do milagre. E quem é aquele que estava fazendo esse milagre? A segunda forma era a pergunta. Então, Jesus estava numa casa onde ele vai fazer outro milagre. Ele vai curar um paralítico. Quem lembra disso? Que abriu o teto, desceu o paralítico, colocou ele ali. E quando Jesus estava ali já tinha uma multidão de pessoas que traziam Jesus e seus enfermos a serem curados. E Jesus já sabia que já havia fariseus ali. Então, por isso que quando Jesus vê aquele homem, a primeira coisa que ele vê, lógico, ele foi impactado com a fé e de todas aquelas pessoas que fez todo aquele movimento para que um homem, o seu amigo, fosse curado. Ele olha para ele e antes de curar a cura física, ele fala que cura uma cura espiritual. Ele fala assim: olha, seus pecados estão perdoados. E naquele mesmo momento o texto vai dizer o seguinte, que Jesus, arrazoando ou entendendo a intenção dos corações dos fariseus daquele momento, ele mesmo fala, porque até então era o primeiro processo, eles só julgavam, eles não questionavam. Aí Jesus fala o seguinte: qual é mais fácil? Dizer, seus curados estão pecados, ou virar para o paralítico: levanta-te e anda. O mais fácil é dizer, seus pecados estão perdoados. Porém, o único que pode fazer isso é o próprio Deus. Só que Jesus ainda fez mais. Para provar a vocês, aquilo Jesus estava clamando que ele era o Messias. Ele estava reivindicando. Para provar a vocês que o Filho do Homem tem autoridade de perdoar pecado. Ele vira o paralítico, levanta e anda. Então aí é o primeiro milagre messiânico, a cura de um leproso judeu. Começa por aí. Então, se for contar um jogo, então Jesus 1-0, o anticristo 0. Jesus 1, o anticristo está 0. Jesus já meteu um gol, né? Tinha que ser, a gente é coach, a gente trabalha no esporte. O segundo milagre messiânico é a expulsão de um demônio mudo, que está relatado em Mateus 12:22. Glória a Deus. Quando Jesus expulsa o demônio deste homem mudo, existe algo interessante. Porque naquela época existia muita pessoa endemoniada. Como existe até hoje, entendeu? Existe até hoje muitas pessoas endemoniadas. A terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. A gente tem que entender isso. A terra clama por socorro, por libertação. A gente tem que entender que nós somos em Cristo Jesus e nosso posicionamento. Existem pessoas a ser libertas, existem pessoas a serem curadas. Só que este demônio foi um caso messiânico, por quê? Porque a forma que eles libertavam endemoniados, a primeira coisa era o seguinte: eles tinham que saber, eles faziam uma entrevista com o endemoniado. Fazia. Misericórdia, vamos lá. Não. Eles queriam saber qual é a causa, qual é o nome. Muitas das vezes o nome era uma referência à causa. Então, baseado naquilo que o demoniado falava, eles o repreendiam pela expulsão do nome. Então, teria que identificar quem era o demônio. Agora, como você vai expulsar um demônio naquela época de um mudo? Ele não falava, ele era mudo. Então, esse milagre foi tido pelos rabinos da época e os sacerdotes. Só o Messias vai poder expulsar esse tipo de demônio, pela sua autoridade, nome acima de todos os nomes, nome sobre acima de todos os nomes, e o seu discernimento.
Glória a Deus. E quando Jesus, ele expulsa o demônio daquela pessoa, cura aquela pessoa, cega e muda de nascença, os fariseus que até então já estavam acompanhando Jesus e observando se realmente ele era o Messias ou não, ele diz o seguinte, fala assim, eles não souberam justificar para o povo o que tinha acontecido. Então aí acontece aquela causa que a gente todos sabe. Ele está expulsando o demônio em nome de Beelzebu. Aí Jesus dá toda uma revelação e da gente fala assim, como Satanás vai expulsar Satanás em nome dele mesmo. Uma casa dividida, ela não se sustém. Então, se aquilo que eu faço não é de Satanás, mas se eu faço pelo dedo de Deus, então realmente Deus está em mim. Então ele está clamando mais uma vez que ele é o Messias. Amém? Mas vamos lá. Então pela segunda vez Jesus prova que ele é o Messias através de seus milagres, das obras, da qual a gente estava lendo. Então 2-0 para Jesus. Glória a Deus. Jesus é o Messias. Vamos lá, tem um terceiro milagre. O terceiro milagre, eu gosto muito desse também. A cura de um homem nascido cego. Obrigado, Senhor Jesus. Esse é um milagre messiânico, porque eles falavam antigamente o seguinte: a gente entende aquilo que está escrito em Êxodo, que Deus visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. E quando Jesus cura, ou então ele vê aquele homem cego naquela condição de mendigo, porque um cego, a única que restava para ele era pedir esmola, ele estava ali, e os discípulos viram para Jesus: Senhor, quem pecou? Foi os pais ou foi ele? E Jesus fala assim: não, ninguém pecou. Na verdade, ele nasceu assim, foi pela vontade de Deus. Mas como assim? É porque a vida dele, o Filho de Deus vai ser reconhecido e glorificado através da vida dele. Então aquela situação daquele homem não era consequência de pecado. Aquela situação daquele homem era que Deus iria glorificar o seu nome através da sua vida. E é muito interessante a forma do qual ele foi curado. Primeiro, Jesus quebra todos os paradigmas religiosos da época. Olha, ele não pecou, porque para ele ter pecado, ele teria que ter pecado no ventre. Apesar que os rabinos acreditavam que a pessoa já nascia predestinada ao bem e ao mal. Mas eu não vou entrar por aí, que é bem longo. Então, ou seja, dentro do ventre, aquela pessoa tinha predestinação de ser mal. Então esse seria o pecado que ele teria cometido no ventre. Só que Jesus estava quebrando essa doutrina falsa, essa doutrina de anticristo, e falando: nem os pais pecou, nem ele pecou. Ele é assim pela vontade de Deus. E hoje vocês verão a glória de Deus na vida dele. Jesus, a forma que Jesus cura ele, lembra como Jesus faz um barro, passa nos olhos dele e diz para ele assim: agora vai se lavar no tanque de Siloé. Naquela época estava tendo a festa lá do templo, e aquele homem, pela obediência da palavra do Senhor, vai até lá, e quando ele se lava os olhos dele são abertos, e aquele homem consegue ver, e os sacerdotes daquela época conseguem enxergar que houve um milagre messiânico. E eles começam então a agir a segunda forma de provar o milagre, apesar do questionamento. Eles questionam aquele homem, e até engraçado a Bíblia às vezes, porque tipo assim, eles perguntam: quem te curou? Ele fala: foi um homem chamado Jesus. Mas quem ele é? Eu não vi, eu era cego. Glória a Deus. E eles queriam confirmar se realmente o homem tinha sido cego de nascença ou não, porque outras pessoas já teriam sido curadas de cegueira, mas de nascença não. Ele era um milagre sim, que só o Messias poderia cumprir. Chama os pais do rapaz. Os pais do rapaz provam que realmente o rapaz tinha nascido cego.
Só que eles apertaram tanto os pais do rapaz que eles ficaram com medo de ser expulsos da sinagoga. Os pais do rapaz decidiram não falar muito, porque eles respondiam, eles continuavam a perguntar. Então liberaram os pais do rapaz, chama o rapaz de novo e faz a mesma pergunta, fala, quem te curou? Aí o cego agora já, interessante o seguinte, que além dele, Deus restaurar a visão física dele, restaurou também a visão espiritual. E agora aquele ceguinho que estava na condição de mendigo, ele começa então a se posicionar e usar palavras até de autoridade. Se você ver o texto, é muito lindo as respostas dele. Uma deles que foi o seguinte: quem te curou? Fala de uma vez. Ele vai falar assim: para que eu vou falar? Eu estou falando, vocês não estão vendo, vocês não estão me escutando. Mas vão. Glória a Deus, aleluia. Logo depois que eles fazem aquela entrevista com aquele rapaz, eles deixam ele de lado, né? E aquele rapaz que era cego testifica que realmente, se Jesus era um pecador, um mentiroso, como os fariseus estavam colocando, entendeu? Ele os rebate através da palavra, fala assim: você realmente, se ele é, eu sei, eu não sou. Mas de uma coisa eu sei, a palavra de Deus fala que Deus não ouve mentirosos e pecadores. Mas se realmente esse homem me curou pelo dedo de Deus, então realmente Deus está com ele, né? Não gostando da resposta dos fariseus, libera ele. Aquele homem logo depois vai encontrar com Jesus. E Jesus, agora ele vendo Jesus se revela para ele como Messias, Filho de Deus. E aquele homem o adora. Então o terceiro milagre que foi... é o terceiro, a cura de um homem nascido cego. Então 3-0 para Jesus. O quarto milagre, o tempo já está acabando, vou acelerar, é um que a gente conhece muito. É a ressurreição de Lázaro, né? É um milagre messiânico porque ele existia uma característica comum. Houve outros milagres de ressurreição. Um pelo profeta Eliseu, que curou, acho que foi o filho da viúva de Serepta. Outros milagres foi o profeta Eliseu, que teve a unção dobrada de Elias, que curou o filho de uma mulher também, e depois os seus ossos, quando jogaram o corpo, um homem que acabava de ter morrido, quando jogou na sua cova, tocou nos seus ossos, um homem ressuscitou. Então, mas por que a ressurreição de Lázaro era assim um profeta messiânico? Porque naquela época eles acreditavam o seguinte, que quando a pessoa morria, até por 3 dias o espírito da pessoa, a alma da pessoa rondava o corpo. Então, quando o Lázaro morreu, propositalmente Jesus tardou. Você lembra da situação quando Marta e Maria falam: Senhor, já tem 4 dias, ou seja, já não dá mais. E Jesus chora, mostrando um pouco da sua humanidade. Mas naquele mesmo momento, Jesus estava dizendo assim: agora já não tem mais ponte de Cristo, agora eu sou Deus mesmo, o Messias, eu vou provar para todo mundo que ele era o Messias. Então Jesus ressuscita Lázaro, depois do 4º dia. E esse sim era um sinal para os fariseus. Porque Jesus Jesus se mostrava e fazia milagres, e mandava as pessoas se apresentar até o fariseu, para servir como testemunho de que ele era o Messias. A partir daquele momento do 2º milagre, que eles rejeitaram que Jesus era o Messias, ele já não agia para fazer milagres para provocar a fé, ele já curava através da fé das pessoas, né? Então o 4º milagre foi a ressuscitação de Lázaro, que era o sinal do qual Jesus tinha falado: eu não vou, uma geração impura me pede o sinal, não será dado outro sinal a não ser o sinal do profeta Jonas, do qual passou 4 dias na barriga do peixe e depois foi vomitado lá em mim e cumpriu seu propósito, né? Então 4-0 para Jesus. Jesus é o Messias 4, o anticristo está 0. Só que Jesus é tão fantástico, e nós não podemos limitar o seu poder. Glória a Deus, aleluia.
Logo depois disso, Jesus está indo no caminho, ele encontra o quê? 10 leprosos. Lembrando que curar a lepra é um milagre messiânico. O que é que ele faz com aqueles 10 leprosos? Eles encontram aqueles homens, de novo, olha a palavra de autoridade, em direcionamento e posicionamento. Ele manda aqueles 10 leprosos se apresentarem aos sacerdotes. E aqueles, quando eles chegam lá, aqueles 10 leprosos, eles são limpos, eles são curados. Então Jesus provou mais 10 vezes que Jesus Cristo é o Messias. Então aí já virou uma goleada, já é 14-0, não tem como competir. Jesus é o Messias. Jesus é o Messias. Jesus é o Filho de Deus, era aquele que há por vir. Glória a Deus, aleluia. Já vou terminando agora com uma revelação de propósito, que está em João 14:12. Vamos lá, vamos ser rapidinho agora. João 14:12. Glória a Deus, aleluia. João 14:12. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Pode ir seguindo, vamos até o 21. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Há poder no nome de Jesus, meus irmãos. Acredite nisso. Há poder no nome de Jesus. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive em vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês porém me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo pão derramado nesta noite, por compartilhar com meus irmãos. Obrigado, Cristo, porque Tu és bom e Sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, meu Deus. Eu quero terminar agora contando outra história. Só que é a história de um jumentinho. Lembra que começamos com a jumentinha? Agora nós vamos terminar com o jumentinho. Esse jumentinho, certo dia, estava lá amarrado num poste. Porém, chega 2 homens e começa a desamarrá-lo. Está lembrando? Jesus, quando estava prestes a entrar em Jerusalém, ele vira para os seus discípulos, os seus homens de Deus, os seus pastores. Vai lá, vai ter um animal, cria de jumenta, vai lá e desamarra ele e traz para mim. O jumentinho amarrado, agora aqueles 2 homens, ele sem entender nada, ele estava apenas cumprindo o seu propósito de ser um animalzinho, seu jumento submisso. Aqueles homens começam a desamarrá-lo, começam a libertá-lo. Aí os senhores daquele jumento vai questionar: oi, por que você está desamarrando o animal? Para onde você está levando o animal? Só que guiado pela palavra que o Senhor Jesus tinha dado àqueles homens,
eles falam exatamente o que Jesus tinha falado: o Senhor precisa dele, vou levá-lo. Então, contra a palavra de Jesus Cristo, contra a ordenância, não tem como questionar. Os homens pararam, levaram o jumentinho. Aí algo lindo acontece, aqueles homens levam o jumentinho, eles lavam o jumentinho, eles preparam o jumentinho, colocam as mantas de honra sobre o jumentinho, e sobre ele vem quem? O Messias. Sobre ele vem o Messias. Só que agora aquele jumentinho está movendo, limpo, preparado, adornado, e sobre ele o Messias, levando sim Jesus. E quando ele entra em Jerusalém, ele cumpre então uma promessa. Lembra que o Oswaldo disse hoje de manhã que até o jumentinho teria que ser cumprida a promessa? Glorifica o nome do Senhor. E quando ele entrava na cidade, as pessoas gritavam: Hosana, Hosana, bendito, bendito é aquele que vem em nome do Senhor Jesus. A submissão, o posicionamento, a obediência, que nos traz a revelação, que nos traz a palavra de poder, que nos traz a palavra de autoridade. Então é por isso que quando Jesus volta lá em Lucas 4, 18 e 19, pode ficar de pé, eu já estou terminando. Lucas 4, 18 e 19. Labachoreve, cantarmas. Libi farabacoter mastore. Lamasiri fi para picatore felicia mai. Tobila pirifi coia mastore. Biribi chope taramaye. Iribai pela pachope neribi. La tira pamacatore felici vitarai. Oh, aleluia. O Espírito do Senhor, repita comigo e clame em alta voz, autoridade nas palavras que saem da sua boca. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, e para liberar os oprimidos, e proclamar o ano da graça do Senhor. Igreja Harvest Field Church, foi declarado no céu e ligado na terra que esse é o ano da graça do Senhor. Esse é o ano de ser como Jesus Cristo. Esse é o ano do ano aceitável do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela revelação que Tu deste ao Seu povo. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, que Tu é o Messias e o provou dentro da Sua palavra. Obrigado, Senhor Jesus, porque este é o ano aceitável do Senhor. Se você está aqui, está sentindo, venha aqui à frente. Venha receber do Senhor, venha se posicionar, venha clamar, Senhor, venha testificar perante Deus e os homens. Oh, aleluia! Biri vai carabassorebi, tiribi, nerepa, biri facatoi. Oh, aleluias! Centro do Teu querer, que toda vida seja mais te conhecer. Aleluia! Minha fonte, minha colheita,
mais, orei.